Bom dia, boa tarde ou boa noite, como é que estão vocês? Tudo bem? Eu sou Alexandre, sejam bem-vindos a mais um vídeo ao canal Sistec Informática. Desta vez, nós vamos trabalhar com a nossa certificação, a continuação da nossa certificação. Hoje vamos falar sobre gerenciamento de pacotes. Esse vídeo e o próximo vídeo serão sobre gerenciamento de pacotes. Esse vamos focar sobre como vocês devem ter visto aí, vamos focar em Debian. E no próximo, nós vamos focar sobre RPM baseado em Red Hat. Tá? Mas inicialmente, vamos àquela nossa tradução simultânea, tá? Dos objetivos originais da certificação Linux LTI nível 1. Tá? Vamos lá. Aqui está. Opa, sumiu. 102.4. Manutenção de pacotes em Debian. Descrição. O peso tem 3, tá? O peso aqui, apesar ele não é tão simples, não. Tem 3. Candidatos deverão ter a habilidade de fazer manutenção de pacotes para Debian. Tá? Áreas de conhecimento. Instalação, atualização, desinstalação de pacotes do Debian, certo? Encontrar pacotes contendo arquivos específicos ou bibliotecas, o que você deve instalar, fazer uma pesquisazinha, certo? Obter informações como versão, conteúdo, dependências, integridade de pacotes e status de instalação, tá? Contanto, estando ou não o pacote instalado, tá? E conhecimento sobre o APT, perdão. O APT é uma variante do apt-get, a gente vai chegar lá já. Isso aqui são os termos que passaram da lista dos arquivos usados, o etc apt sources list, dpkg é configure, apt-get, apt-cache. E o conhecimento sobre o apt, tá certo? Agora nós vamos fechar aqui na página oficial. E aí vamos para o slide. Hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu estava observando que os slides estavam ficando muito chatos, só slide. Hoje eu vou manter meu rosto aí aparecendo para vocês aí, certo? Vou iniciar aqui o slide e vou aparecer para vocês. Pronto, vamos lá. Manutenção de pacotes Debian. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um pacote. Para poder falar um pouquinho sobre um pacote, eu preciso direcionar vocês sobre o que é um arquivo compactado. Para isso, eu vou fechar esse slide e vou fazer uma demonstração bem rápida aqui. Deixa eu voltar aqui para o slide. E a gente vai abrir aqui um pacote zipado, qualquer pacote que for compactado. Deixa eu ver se eu tenho algo rápido aqui. Bom, eu tenho aqui o Apache Tomcat. Eu vou abrir. O aplicativo chamado Arc vai abrir para mim, certo? Eu vou mostrar ele a vocês aqui. Deixa eu trazer ele para vocês verem melhor. Ok. Pronto. Veja, esse pacote consiste no seguinte. Eu tenho uma pasta chamada Apache Tomcat 9014. É uma versão mais atrasada, tudo bem, mas só para a gente fazer uma ideia. Certo? E aqui estão as pastas e os arquivos que contém dentro desse pacote. Não importa onde eu quiser desinstalar ele. Se eu quiser descompactar ele, eu clicar aqui em extrair e ele vai extrair esse pacote, respeitando respeitando as pastas que estão pré-determinadas. Ou seja, não importa onde eu desinstalo, eu posso desinstalar aqui em downloads, eu posso desinstalar aqui em documentos, tá? Eu vou mandar extrair aqui, se eu encontrar extrair para conversando. Ele vai extrair nessa ordem que ele encontrar aqui. Vai criar uma pasta chamada Tomcat, criar a pasta bin. Vamos lá em documentos, se vocês verem isso aqui. Aqui, ó, a pasta Tomcat. Dentro dela ele botou bin, conf. Se você chegar e fizer uma relação com o pacote compactado, ele segue a mesma estrutura. Bin, conf, lib, logs, temp, web apps e o work. O work está aqui por trás. E os arquivos que estão aqui. Se eu entrar na pasta bin, eu vou encontrar uma série de arquivos, certo? Da mesma forma que eu encontro eles aqui. Por que eu estou mostrando isso? Porque o arquivo de pacote,
Ele segue basicamente a mesma ideia, com um diferencial. Aí você faz, qual é o diferencial? É que nesse caso é um aplicativo que vai executar, como Arc executou para abrir o arquivo compactado, só que dessa vez esse aplicativo ele vai ter dentro da estrutura dele exatamente em cada posição que ele vai realmente colocar. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha baixado o Ndesk, ou Skype, ou qualquer um deles que você quiser baixar, certo? Dentro da estrutura dele vai estar lá barra bin, barra bin, por exemplo, vai estar lá barra bin, barra etc, barra lib. Então ele vai guardar arquivos dentro dessas três pastas. Mas lembra que eu sempre falei, barra, ele vai na raiz, barra bin, vai na raiz, barra lib, vai na raiz, barra etc. Seguindo a ordem para que cada pasta serve, está no canal o objetivo que fala sobre essas pastas, certo? Então ele vai obedecer e colocar exatamente aonde ele determinar. Aonde ele disse que tinha que ser. Na barra bin vai estar lá Ndesk, Skype, perdão, ou qualquer um desses. Em etc vai estar as configurações. Em lib as bibliotecas que ele precisa ler para poder acessar o aplicativo. Isso é o pacote de instalação. Ou seja, ele vem com um arquivo compactado e nesse arquivo compactado ele vai trabalhar em cima disso. Vai trabalhar em cima do uso de aonde vai estar essas minhas pastas. Quando eu instalar, ele vai estar nas pastas pré-determinadas pelo pacote. O que eu falo aqui não é só para Debian. Ele serve tanto para Debian quanto para Red Hat. Seguem a mesma estrutura. O que vai mudar são outras coisinhas internas de cada arquivo, mas seguem a mesma estrutura, certo? Quando você pega a instalação, você faz a instalação da tua distribuição favorita, a minha é o OpenSUSE, tudo aqui é mostrado no OpenSUSE, então deu para perceber que eu uso essa distribuição sempre. Não, tudo que a distribuição tem, não vem no DVD. A única distribuição que eu conheço que você pode baixar todos os aplicativos é o Debian. Os outros é um DVD, 2 no máximo. Você pegar o Slash, o Sled, eles são 2 DVDs, mas instala um e o outro fica para fontes, certo? Tá, mas e aí? Debian tem uma gama de aplicativos enorme, não estou de brincadeira, é grande a gama de aplicativos que o Debian tem. Ok. Então vamos lá. Como é que a aplicação vai saber que um arquivo, uma biblioteca, um executável que você está querendo instalar não está no DVD? Tá? Lá no servidor da distribuição. Isso é chamado de repositórios. São repositórios para o teu computador, mas também são conhecidos como mirrors, ou seja, espelhos na internet. Existem vários. Tá? Simplesmente você mesmo pode criar um para você. Eu posso pegar um servidor meu aqui, colocar o servidor para ser usado, certo? Então, minha rede toda é em Linux, vamos lá imaginar Debian, eu estou falando de Debian, estou aqui em Debian, eu posso criar um servidor de repositório, determinar que uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 30 dias, ele sincroniza o que está aqui com o servidor principal do Debian. E você pode ou não permitir que outras pessoas acessem o teu servidor. Ou você faz isso somente para poder atualizar o pessoal da tua rede, evitando e diminuindo o consumo da banda da internet, já que na rede local é muito mais rápido. Tá? Existe uma checagem que é feita, mas isso não é do pacote em si, mas essa checagem de atualizações ela pode ser executadas manualmente ou automaticamente, dependendo das suas configurações, certo? E você pode ter não somente os da distribuição, você pode ter outros sites que você pode fazer download. Por exemplo, muitos aplicativos baseados em Java, existe um repositório específico para esses aplicativos. Mas são aplicativos comerciais, não são aplicativos bobo, aplicativos comerciais para o uso do Java, certo? Tendo a ideia da teoria do que é um pacote, do que é um mirror, do que é a questão de como a gente vai começar, a gente vai começar a trabalhar em cima do próprio Debian.
Ah, ele é um pacote especial, lido por uma aplicação, tá certo? Deixa eu colocar aqui, ok, para que vocês veem melhor. Ele é o pacote de instalação, ele é um arquivo especial. É compactado? É um compactado, né? Um arquivo compactado, tem checagem de cabeçalho, tem hash de confiabilidade, certo? E você pode instalar qualquer coisa. Em Linux, tá? Eu vou tirar o mouse aqui assim. Em Linux, cada macaco tem seu galho. Não tem outra coisa, não existe outra forma, certo? Voltando ao exemplo do Anidesk. Imagina o seguinte, você vai instalar o Anidesk no seu computador. O Anidesk, para quem não conhece, ele é um aplicativo de fazer acesso remoto à máquina usando o gráfico. E é esse ponto que eu quero chegar. Eu vou usar o gráfico. Então eu vou usar, ele não é modo texto, ele é modo gráfico, então eu vou usar o gráfico. Ok. Não é de responsabilidade do Anidesk trazer o gráfico para você, não. Ao contrário de Mac, ao contrário do próprio Windows, não existe um ambiente gráfico apenas em Linux. Existem vários ambientes gráficos em Linux, certo? Daí eu posso citar alguns, KDE, GNOME, que vai ser visto ainda aqui. KDE, GNOME, X11, tem deles mais pesados, deles mais leves, aí cabe a escolha e a necessidade de cada um, tá certo? Mas todos eles bebem num lugar só. Eles precisam de algumas bibliotecas instaladas num lugar só. E não é da aplicação Nerdest trazer esses caras. Ele quer que a biblioteca esteja já previamente instalada. Isso é conhecido como dependências de pacote. Esse meu pacote, no exemplo do Anidesk, para poder instalar ele, para poder fazê-lo funcionar, eu preciso saber e informar também que a biblioteca gráfica tem que estar instalada, a biblioteca de som tem que estar instalada, mesmo que você não tenha, mas existe um som genérico que fica lá, certo? A biblioteca do mouse esteja instalada, então eu preciso que algumas bibliotecas elas estejam instaladas. Isso vem informado no próprio pacote, senão não funciona, tá certo? Então é isso que chamam de dependência. E aí nós temos deixar bem separado aqui, dois pontos importantes. Primeiro, existe você trabalhar com os aplicativos que foram criados pela distribuição da tua versão. Ubuntu, Mint ou Mint, eu não sei como que se pronuncia. E filhos de Ubuntu tem um monte. Filhos do Debian tem um monte, certo? Então, esses cidadãos, por exemplo, vamos concentrar em Debian e Ubuntu, que são os mais famosos. Sem desmerecer ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu tenho o Debian do lado e eu tenho o Ubuntu do outro. Os repositórios dos dois não são iguais, tá certo? Por mais que o Ubuntu ele depende do Debian, mas ele tem os próprios repositórios deles, tá certo? Por quê? Como é código-fonte, ele faz algumas modificações, algumas melhorias, tal, para poder facilitar para o usuário, blá, 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 blá. Tá? Eu posso usar o repositório do Debian? Pode. Não aconselho porque vai dar problemas já tive problemas de compatibilidade de distribuição. Quando eu botei um, quis usar o repositório do outro, aí deu não ficou legal, não ficou bom não ficou bom. Porque assim, se você usa o Ubuntu, pega o repositório do Ubuntu. Se você usa Debian, pega o repositório do Debian e você não terá nenhum tipo de problemas, certo? Existem os repositórios externos, que não dependem da distribuição. Aí é outro conceito, é outra história. Mas as dependências, elas são resolvidas de várias formas, mas a mais simples de se resolver é quando você usa um pacote que é da tua distribuição. Eu quero instalar um aplicativo que está na minha distribuição, certo? Então eles já sabem quais são as dependências, já sabem como o que é que ele precisa fazer o download, ele sabe como vai fazer a instalação, tá? Então ele trabalha com a dependência, antes de fazer a instalação, ele checa essas dependências e avisa que você, olha, gente, essa dependência aqui, essas dependências, elas são necessárias, certo? Antes que alguém de Debian venha dizer para mim assim, mas não é assim que funciona, eu posso fazer a instalação, mesmo que ele não tenha a dependência encontrada ou que ele não fez o download, ele faz uma pré-instalação, não deixa a aplicação funcionar e ele vai quebrar o apt, depois se você quiser instalar alguma coisa, vai pedir que você corrija isso. Ele até passa o comando. O conselho é,
Ninguém chega ao segundo andar sem passar pelo primeiro. Se o primeiro precisa de dependências, instala as dependências, você pode instalar as dependências tudo na mesma linha, tá certo? E aí entra o pai da história, certo? Tudo que eu falar aqui, reporte para o Red Hat, certo? Não vou entrar no mérito do ovo da galinha não, tá? Nem quem é melhor, quem é pior. Os dois fazem exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito, salvo pequenas diferenças que transformam um diferente do outro. A essência e o conceito é igual. O que eu mostrar aqui, Red Hat também tem. Lembre-se que existe algumas diferenças, tá certo? Existe um cara chamado gerenciador de pacotes. Gente, nada de Debian eu vou poder mostrar. Nada. Eu não uso Debian, a máquina é open source, que não é baseada em ninguém, é baseada nela mesma, mas usa o formato RPM. Então, quando chegar na parte do RPM é que eu vou poder mostrar alguma coisa. Em Debian, não terei como mostrar nada interativo. Abrir aqui, dar um apt-get, tal. Não terei não. Certo? Eu terei. Parece que eu tenho um Debian instalado aqui, peraí. Pelo menos o Ubuntu eu sei que eu tenho instalado. Aguenta aí. Deixa eu abrir a máquina virtual aqui. Eu não tinha lembrado desse detalhe. Eu acho que eu ainda tenho. Eu acho, não tenho certeza. Deixa eu abrir aqui o VirtualBox. Não tenho mais não. Tenho mais não. Realmente, não tenho mais. Essa que eu tenho. Eu acho que eu vou levantar um live aqui do Ubuntu. E aí eu posso mostrar a vocês que é melhor, né? Ver do que fazer. Deixa eu levantar aqui uma live do Ubuntu rapidinho. Deixa eu levantar aqui. Já botou 64 bits, botou 64 bits. Deixa eu botar mais um aqui, porque se for 1 GB só vai ficar fácil. Deixa eu pegar aqui, 2 GB. Próximo, peguei. Vamos lá. Eu vou startar aqui. Mas aqui não tem, será que tem uma coisa do Ubuntu aqui? Eu não sei se eu tenho. Eu acho que eu apaguei, mas eu não tenho certeza não. Deixa eu ver aqui. Aqui tá o Ubuntu. Vamos lá. Vamos iniciar o Ubuntu. Enquanto o Ubuntu está iniciando, a gente vai falando das outras coisas que a gente precisa falar, tá? Deixa eu chegar aqui. Deixa eu botar aqui o português do Brasil. Quem for português do Portugal, por exemplo, na escolha é só colocar português comum, tá? Experimentar sem usar o Ubuntu, sem instalar o Ubuntu, então vamos voltar aqui para a nossa aulinha enquanto ele está entrando lá. No Debian existem 2 gerenciadores de pacotes, tá? Esse é o apt-get e o aptitude, certo? Vamos falar do apt-get, aqui dentro de uma pincelada muito rápida que a LPI não está mais cobrando dele. O que é que o apt-get faz? Na realidade, ele é um cara que conhece todos os arquivos da tua distribuição. Todos da tua distribuição. Nem todos você tem ele no teu computador, você tem ele no teu DVD, você tem ele instalado aqui. Não está tudo. Está o básico para você usar. O básico completo, mas para você usar, tá certo? Caso você precise instalar alguma outra coisa, é preciso que você vá usar o apt-get e aí você vai ter as opções, tá certo, de fazer a manutenção, instalação, atualização, aí você vai fazer toda a parte do trabalho que você vai ver. O que é importante aqui destacar é que esse cara aqui tem uma série de coisas que ele vai lhe ajudar e muito, tá? Lembra, ele é o gerenciador, ele só gerencia. É como um gerente em uma empresa, é o cara que coordena os outros, certo? Por exemplo, o gerente ele faz a coordenação, mas quem prepara é um e quem executa é outro. O gerente só faz ali a parte do maestro, ó. Tem tu, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. É a função dele, direcionar seu pessoal. O seu pessoal tem que fazer o que ele está pedindo, certo? É o que a apt-get faz, tá? Aptitude também. Opções do apt-get, e é aqui que eu preciso, vou até levantar mais um pouquinho, porque esse negócio aqui não precisa estar aparecendo. Eu preciso, mas isso aqui não. Vamos lá. Deixa eu te mostrar uma coisa. O apt-get ele é muito simples de trabalhar. Apt-get, as opções e o que você quer instalar.
o nome de um pacote que você queira instalar. Não precisa ser ele completo, basta um pedaço de nome, certo? Vou instalar o SSH, então você bota lá, apt-get install OpenSSH-server. Ele vai tentar descobrir se ele tem alguma coisa com aquele nome, se ele tem acesso ao pacote, se não, ele vai olhar nos arquivos de configuração dele, que vai chegar lá já, no arquivo de configuração dele, e fazer o download disso pela internet e fazer a instalação prévia no seu computador. Para isso, que opções são essas? As mais importantes, existem várias, mas as mais importantes estão install, que ele vai tentar instalar o pacote e se houver dependências, suas dependências também, certo? Daquele pacote. Eu tenho o update e eu tenho o upgrade. Agora, como é que a coisa funciona? Vamos lá. O update seria a atualização. Nossa, traduzi o nome do update para português. Mais ou menos. Que atualização é essa? Vamos lá. Informática, Linux, não é Rundini, cara. Rundini é mágico. Aqui não tem magia, certo? E a mágica a gente sabe que ele está fazendo uma coisa aqui e você está vendo outra coisa. É ilusionismo. Muito bom, por sinal. Ainda bem que pararam aquela história de dizer assim, olha, a mágica foi feita assim, foi feita assado, foi feita assim. Quebrava a graça da mágica. A mágica é para você ser iludido, para você se divertir. É ficar procurando o porquê que o cara fez isso. Para com isso. Então, vamos lá, update. Veja só. Quando você instala o seu sistema, isso não importa o que você instale. Debian, Ubuntu, Mint ou Mint, como você preferir, ou qualquer um filho de Debian. Eles terão a mesma coisa. Lembra que eu falo aqui, exceto comandos e configurações exclusivamente do Debian, o que eu estou falando aqui, siga exatamente a mesma coisa no Red Hat. Só muda a aplicação, mas é igual, igual. Se você pegar um e colocar ao lado do outro, ó, tá aqui, ó, aqui eu tenho Red Hat, aqui eu tenho Debian. Faz uma tabela, você vai encontrar quase os mesmos comandos que fazem exatamente as mesmas coisas. Update, ele, para poder saber quais são os aplicativos que estão instalados na tua distribuição, no teu computador agora, que está funcionando no teu computador agora, ele guarda o que ele chama de banco de dados. Vou botar até a explicação que é o nome que é dado, certo? E que ele guarda as informações dele. Primeira informação: o pacote existe, se está instalado. Não está instalado, deixa quieto. Então, se você mandar instalar. Usei o update, eu vou atualizar essa lista, buscando da versão original do teu distribuidor, da tua distro, certo? Quais desses pacotes foram sinalizados para ser feitos a atualização. E ele será substituído nesse banco de dados. Exemplo, eu mostrei agora o Apache 9014, certo? Já estamos no 9020, 2024, aí 20, é 20 alguma coisa, depois eu vejo isso aí. O importante é, houve uma atualização, tá certo? Então, você dá lá, apt-get update, ele vai lá no site do teu distribuidor, da tua distro, baixa uma lista, que é um arquivo compactado, certo? E ele descompacta essa lista e descompacta esse arquivo, perdão, e atualiza essa tua lista. Se o pacote estiver sinalizado que houve uma atualização e você tem ele instalado, ele vai sinalizar aquele pacote como esse aqui precisa de ser feito uma atualização, certo? O update, ele não atualiza o teu sistema, ele atualiza essa lista. Se você quer que depois que essa lista estiver pronta, você fizer a atualização do teu sistema, você vai usar um comando chamado apt-get upgrade. Aí sim, ele vai olhar nesse banco, vai olhar esses bancos, vai procurar quais são os arquivos que estão sinalizados como pontos para serem feitos a atualização, checa as dependências, certo? E seleciona as dependências. Aqueles que estiverem selecionados para a atualização, ele vai selecionar, vai marcar que você tem que fazer a atualização, vai te fazer uma pergunta, certo? Uma opção padrão, apt-get upgrade, se você quer atualizar ou não. E aí, o que ele faz? Ele vai no
no site da tua distribuição ou no site que está guardado lá para ele buscar as informações, faz o download do arquivo. Depois que ele terminar o download do arquivo, ele começa a fazer a instalação da tua atualização, já que eu estou usando o upgrade. Entenderam? Esse mesmo conceito, é exatamente igual na Red Hat. Igual, não há diferença zero. A diferença de um para o outro é zero, mesmo conceito. Lá também faz a mesma coisa, seleciona, vai no site, busca as informações, olha quais são os arquivos que eu preciso ser feito a atualização, sinaliza os arquivos que precisa ser feita a atualização, quando eu colocar o comando para ele fazer a atualização, ele vai no site, faz o download, e aí a gente vai entender, por isso que eu falei, lembra que lá atrás eu falei, cada macaco tem seu galho, certo? Por que eu estou falando isso? Daqui a pouco você vai entender quem é um, quem é o outro e quem é o outro. Lembra do gerente? O gerente, ele coordena, ele não manda, ele manda fazer, mas ele não vai buscar, ele não executa, ele apenas coordena. É o caso do APTGet. E aqui nós temos dois caras que fazem basicamente a mesma coisa, só parecidos. Lembra aquela história de irmão gêmeo? Irmão gêmeo não é 100% igual não, existe uma diferença entre eles, certo? Eles, 99,9% deles são o mesmo, mas haverá diferenças entre eles. Ou vai ter uma pessoa mais alta, mais baixo, outro vai ter o cabelo diferente, cabelo assado, um vai ter mancha no rosto, outro não, e aí vai. Eu já tive vários amigos que são gêmeos, tenho amigos que são gêmeos, tem três, são três. Até eu fiz assim, poxa, quem é o mais velho? Aí ela fez, somos gêmeos, aí saiu todo mundo igual, né? Também na mesma hora, não, saiu alguém primeiro, mas foi fulano, então ele é o mais velho. A gente segundos, minutos, não importa, ele é o mais velho. É o remove e o purge. Eles não são exatamente a mesma coisa, certo? Servem para a mesma função. Ambos é para remover o pacote do teu computador. E aí eu economizo o espaço em disco. Porém, o remove, ele não remove os arquivos de configuração. E o purge remove os arquivos de configuração. A diferença entre eles é exatamente essa. É que um remove e o outro não. O remove não remove. O purge, sim, remove. Ok? Dito isso, nós temos ainda outras coisinhas que a gente tem que observar. No Debian, por ser um sistema que tem muito aplicativo, geralmente só vem os binários. O SUSE também, ele não vem o código-fonte não, ele vem somente os binários. Porém, se você quer baixar o código-fonte, você tem que informar para o apt-get que você está usando a opção source, para ele buscar as fontes. Senão, ele não traz os binários, certo? E o apt-get check, ele vai olhar a base de dados dele, se o banco de dados dele, vamos chamar de base, banco, como queira, dá mesmo, se está tudo íntegro, se eu consigo enxergar alguma coisa, se tem alguma quebra de dependência. Ah, o que é quebra de dependência? Calma, gente, é o seguinte, lembra do que eu contei lá atrás? Eu fiz assim, olha, não é assim que funciona, ele não vai estar lá criando as dependências, ele vai dizer que está faltando alguns arquivos que ele não conseguiu baixar, que aí quando você tentar fazer a próxima instalação, ele vai reclamar. O check, ele observa isso, verifica se está ok, se não tiver ok, ele manda o comando para você para deixar ele ok, tá? E veja só, existe uma pasta chamada /var/cache/apt. É aqui que a coisa acontece. Lembra que eu falei que o gerenciador ele vai olhar, seleciona o que ele tem e manda buscar na internet? Show. Não é Houdini, não tem mágica, certo? Esse arquivo, quando ele chegar, ele vai ser guardado em algum lugar do teu computador. E essa pasta é a /var/cache/apt/archives. É lá dentro que fica guardado o arquivo quando ele é feito o download de lá para cá. Por que eu preciso do download? Há vários motivos, mas o porquê mais é o seguinte. Mas antes de chegar lá, vamos pegar alguns exemplos aqui. Eu vou chegar já lá. apt-get install Mozilla Thunderbird. apt-get update. O que esse cara aqui faz? Ele vai selecionar e procurar e selecionar o pacote Mozilla Thunderbird. Se já tiver instalado, ele vai dizer, olha, já estou com a versão mais nova. Caso contrário, ele vai selecionar, tem uma dependência, marca as dependências também. E vai fazer o download, posteriormente a instalação. O update que eu segui para que serve
apt-get remove, porque ele não precisa saber do nome do pacote, ele quer o nome do aplicativo, facilita pra caramba. E aí vem o upgrade. É assim que funciona o apt-get. Tá? Vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho que ir buscar em algum lugar. Eu tenho que pegar em algum lugar. Aonde? Já cantei a bola, já cantei a pedra aqui, que aqui não é mágica. Existem arquivos que você vai precisar ter para poder saber onde é que eu tenho que ir. E aí tem uma pegadinha, e eu preciso que vocês entendam isso com toda a força do seu ser. O nome do arquivo é sources.list, ou seja, é no plural, não é no singular. Caem na prova algumas questões que podem lhe atrapalhar, que uns chamam de pegadinha, outros não, e aí você vai, casca de banana, sinta-se à vontade de sentir como você quiser. Mas o nome do arquivo que é cobrado em prova é /etc/apt sources, com S, plural, ponto list. Dentro desse arquivo são linhas que determinam aonde ele vai buscar. Lembra que eu falei que tem um arquivozinho que ele baixa para poder fazer a atualização? Aqui ele vai buscar esse arquivo. E nesse arquivo vem guardado aonde está o site, ou o repositório, no caso vira repositório, mas eu preciso do Miro, que ele vai poder fazer o download desse arquivo, para poder trabalhar. Senão, não vai funcionar. Não funciona sem saber. Não é mágica, certo? Por exemplo, a linha trabalha começando com o Deb. Aí você faz, mas peraí, o source list não é para ser usado somente em Debian? Não, não é não. Existem distribuições que não usam o yum do Red Hat, usam o apt-get. Só que ele baixa uma base RPM. É o formato do arquivo que é diferente. Mas o aplicativo é o mesmo, com as mesmas condições, é o mesmo. Mas vou voltando para cá. Então eu vou ter Debian, vou pegar o mouse aqui para facilitar. Debian. Depois eu tenho o site, aonde está a minha distribuição. Aqui é o nome da minha distribuição. E o que está aqui na frente são licenças. E eu não vou entrar nesse mérito de que licenças são essas, certo? Licença é uma coisa complicadíssima. O Brasil, o pessoal sempre coloca assim, a gente até brinca, né? Quem é de suporte sabe o que é isso. Esse teu sistema, ele é gratuito, ele foi comprado, ele tornou-se gratuito. Entendam como quiser, certo? Só que essa linha aqui vai gerar o banco de dados que eu preciso. Quando eu descer aqui a apt-get update, ele ia nesse determinado site aqui, procuraria qual é a minha distribuição e qual as licenças que eu vou baixar. Essas licenças são nada mais, nada menos do que pastas lá no servidor. Main, Received, Universo, Multiverso, por aí vai. Certo? Aí lembra que eu falei da questão do source? Eu tenho que determinar exatamente que eu vou usar o source, senão ele vai baixar o binário. Quando você usa o parâmetro source lá no apt-get, ele automaticamente não vai pegar o deb, o ponto deb, vai pegar o deb src source, fonte, origem, certo? Mesma coisa, só mudou para drfc, mas o restante é igual. Nome do site, versão, licenças. Beleza? E aí nós vamos para o carinha chamado apt-cache. Vamos lá. Ele é usado para fazer pesquisa nesse banco. Lembra do banco de dados, da base de dados, que ele guarda, que ele atualiza? Como é que eu procuro? Eu sou obrigado a saber o nome de um aplicativo? De jeito nenhum. Aplicativo de informática é igual qualquer 3, 4 cozinheiros fazerem o mesmo ovo, vão dar o mesmo resultado, mas em compensação, cada um vai fazer de uma forma diferente. Informática é a mesma coisa. Certo? Então, o nome você vai ter que encontrar. E é onde é que você usa? apt-cache, apt assim, traço cache. Você pode usar as opções. Primeiro, a opção search, ou seja, pesquisa, vai fazer uma pesquisa no banco de dados. Como é que funciona tudo? apt-cache, source e o que eu estou procurando. Vamos imaginar DVD, o aplicativo chamado DVD.
Então eu boto lá pt-cache search DVD. Ou eu quero procurar todos os pacotes que trabalham com LDAP ou LDAP, como queira a pronúncia. O esquema é o mesmo. apt-cache, search, LDAP, tecla Enter, ele mostrará todos os arquivos, todos os aplicativos que contêm uma palavra chamada LDAP. PHP, servidores e por aí vai. Já o show é um pouquinho diferente. O show ele precisa que o pacote esteja instalado. Aí ele vai trazer as informações. apt-cache, show e o nome do pacote, Mozilla Thunderbird. E ele vai trazer a lista de todos os arquivos que estão lá no Mozilla Thunderbird. Certo? O Depends é para você mostrar quais são as dependências daquele pacote. Esteja instalado ou não. Ele vai mostrar as dependências. Olha, para eu instalar o Mozilla Thunderbird, eu preciso que esteja instalado dependência A, dependência B, dependência C. E assim vai. Isso é a função do apt-cache. Certo? Vamos vir para cá, depois eu falo sobre o Aptitude. Embora, aliás, eu vou até passar por ele, que nem combate na prova ele tá, só vai aumentar o tamanho desse vídeo, já vai ficar grande. Debian tem um cara que é responsável por instalação. Tá, você vai assim, mas eu vou fazer a instalação através da minha distribuição, eu vou botar lá, eu coloco, ele encontra, instala para mim, maravilha, lindo, delicioso. O Skype não existe. Você vai no site do Skype, baixa a versão original, oficial, do fabricante, tá certo? Antes que eu venha falar aqui de PPA, PPA não é cobrado em Debian. Quem estiver pensando em PPA já sabe o que eu estou falando. Isso não é cobrado aqui em Debian não, certo? Debian vai cobrar só o básico que vem para todo mundo. Nem todo mundo tem PPA não. Para aqueles que não sabem, dá uma pesquisa na internet o que é PPA para Debian. Ele vai indicar para você o que é. O Java, por exemplo, a versão oficial do Java para Debian, ele tem que ser instalado através de um PPA, certo? Porque oficialmente o Oracle não homologou o pessoal da distribuição Debian para isso. Lá só tem versão para RPM. Posso fazer nada, não sou eu que sou o dono da empresa, o dono da empresa que terminou isso, e é assim que vai trabalhar, e eu acho muito difícil mudar de ideia. Até os anos todos nunca mudou, acho muito difícil, porque ele é cabeça dura, acho que jamais vai. Pulei. Vamos lá. O DPKG é o cara que você vai no site, baixa o arquivo do teu computador, pasta download, pasta local, pasta documentos, não importa. Você tem que ter o arquivo real no teu computador para poder o DPKG trabalhar. Senão, não vai funcionar. Ele não vai saber o que fazer, certo? Ele não é um apt-get que você bota lá dpkg install ou -i, tá? Os parâmetros aí na frente, install ou -i libwx 12 ponto alguma coisa. Ele não vai achar, ele tem que achar o arquivo. Ele tem que ter o arquivo na mão. Então aí eu tenho as minhas opções, e são várias, tome cuidado com elas, certo? dpkg-i ou --install serve para fazer a instalação de um determinado pacote. Lembrando, esse aqui não chega a dependência não, ele vai instalar o pacote que está lá original, certo? dpkg-l ou --list, ele vai mostrar a lista dos arquivos de um determinado pacote. dpkg-r ou -remove, dpkg-p maiúsculo ou -purge foram comentados um pouquinho atrás, mas o remove mantém os arquivos de configuração e o purge remove tudo, inclusive os arquivos de configuração. -i maiúsculo ou -info mostraria informações de um determinado pacote. Informações do tipo banco de dados, checksum de conexão, checksum do cabeçalho do arquivo, hora que foi criado. Se houver alguma diferença, você vai perceber que ele vai mostrar essa diferença, certo? Temos o "-s" maiúsculo, que usaria o parâmetro "-search" para ele procurar um pacote. Lembrando, ele não vai procurar nos arquivos de configuração, como acontece com o apt-cache. "-c" maiúsculo ou "-audit".
Esse é o de auditoria. Ele vai receber uma informação do pacote original, que ele tem tantos arquivos, o tamanho dele é esse, o resto de comunicação foi esse, a integridade dos arquivos baseados no resto de entrada é aquilo. Se houver alguma diferença, ele vai dizer, olha, tem uns pacotes que estão desencontrados. Certo? E é aí uma coisa interessante, que o Debian tem um post-script, que eu posso executar após o meu script. Então é uma coisa bem legal, que é o menos configure. Você pode configurar um determinado serviço, porque mesmo que você não tenha instalado pelo repositório, o Apache, por exemplo, já criaria toda a estrutura que ele precisa, tá certo? Mas isso só funciona porque o configure está habilitado. Outra coisa, quem já instalou aqui o Postfix, por exemplo, lá na frente, depois que ele abre as janelas, me perguntando isso, perguntando aquilo, que é o nome do aplicativo, coisas assim, ele vai automaticamente mostrar para você que aquele pacote foi instalado. Ou se precisar de algum arquivo de configuração, que é o caso do nosso amigo. Fugiu o nome do aplicativo. Depois eu lembro. Tem um aplicativo que ele faz toda essa pré-instalação, tá certo? E o Debian, se for determinado no pacote também, que ele vai iniciar junto com o sistema, ele simplesmente inicia o serviço automaticamente. Já atualiza lá meu RC, meu RCD, bloco, o que eu estiver usando, ou barra init, tá certo? Não faz diferença. Isso foi mostrado vídeos atrás. Então, o que acontece? Esse configurador ele vai buscar dentro do pacote se existe algum script pós-instalação. E aí ele vai tentar executar esses scripts. No caso do postfix, ele não tem nada pré-configurado. Então, ele vai configurar do zero. E você vê a coisa acontecendo. Isso é legal. Certo? Só um detalhe. Observe algumas coisas que a gente vai fazer aqui. Deixa eu voltar um slide. Vocês vão entrar. "-i" ou "-install". "-l", "-list". "-r", "-remove". "-p", "-purg". "-i" maiúsculo, "-info". Observou o que ele está fazendo? "-i", install. Se você olhar para o install, qual é a primeira letra do install? I. Juntou. "-l" ou "-list". Qual é o primeiro caractere desse parâmetro? "-l". Vai dar o list. "-r", remove, p ou por. Entenderam, não é isso? Só que quando chegamos no próximo slide, quando chegamos aqui, o que foi que a gente encontrou? "-s" maiúsculo, search. Dá para lembrar. "-s" minúsculo é o status. Você está instalado, você não está instalado, está funcionando, você instalou direito. Mas o de auditoria não é o parâmetro R, é o parâmetro C maiúsculo. Preste atenção. C maiúsculo. Ok? Chegamos finalmente a um carinha chamado DPKG Reconfigure. Mas antes de falar dele, deixa eu voltar um pouquinho para o DPKG. Lembra que eu falei que o gerenciador, ele é o maestro, o gerente da empresa, certo? Que ele não vai buscar e não fabrica? O DPKG também não faz isso. Ele só fabrica. A ordem é o seguinte: o apt-get gerencia, seleciona os pacotes e faz assim: wget busca esses pacotes que estão nesse determinado site, aqui está o link, e manda o link para o wget. Depois que o wget recebeu todos os arquivos que você precisa fazer a atualização, aí sim ele vai executar o dpkg. Por isso eu preciso de fonte na máquina. Ah, mas aonde é que ele guarda esses fontes? Também foi falado aqui atrás. Tanto fonte, quanto binário, quanto biblioteca. Barra var, barra cache, barra pt. O que ele conseguiu fazer o download dentro da parte chamada archives. Certo? O DPKG reconfigure. Então, como qualquer banco de dados, o banco de dados dele pode se corromper. Ou seja, ele conhece um pedaço do banco. O outro pedaço pode ser menor ou maior. Assim, pode ser menor ou maior. Certo? Com esse comando ele reconfigura isso. Ele reestrutura esse negócio. Certo? Aqui embaixo eu tenho um exemplo, dpkg-reconfigure Apache. Bom, isso.
Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui, só conferir se está faltando alguma coisa aqui. Se estiver faltando alguma coisa aqui, a gente corrige. E eu fechei o slide. Deixa eu abrir aqui ó, a página da web de novo. Vou voltar para a minha tradução simultânea. Certo? Cadê? Vamos lá. RPI, objetivos, 101. Vou botar alguma coisa que a gente fala agora. Vamos lá. Cadê? Sim, faltou o apt. Lembrei aqui agora, que o socialista foi falado, dpkg, configura apt-get, apt-cache. O apt não está aqui. Ele foi trocado por um carinha chamado apt. O que é que eu faço com o apt? A mesma coisa que o apt-get. Comando. Olha, mesmo comando. Qual é a diferença? É que é o seguinte, no mundo Red Hat, quando você tá instalando vários aplicativos grandes, pesados, assim tipo LibreOffice, entre outros, vou falar de LibreOffice porque é o que eu uso, estou usando isso aqui, ele é, certo? Ele fica lá com o cursor piscando. Bota uma propaganda e fica lá com o cursor piscando. O tempo todo até encerramento, certo? O que é que o apt faz? Lá no Red Hat, quando ele está instalando um pacote, depende do tamanho dele, eu tenho umas hashtagzinhas que ela fica acompanhando de 0 a 100 a instalação do nosso arquivo. Tem que estar na máquina também, é a mesma coisa. Certo? O que é que o apt faz? Ele é um gerenciador, igual ao apt-get, só que desta vez eu tenho um retorno visual para o usuário. O apt, por si só, se tua tela for em cores, certo? Ele vai começar a colocar esses hash markers, ou o jogo da velha, de 0 a 100 no apt. E o apt ele é até colorido, guardadas as proporções que você está usando o cor, certo? Usando o modo gráfico, por exemplo. Mas o texto tem cor nenhuma, só a hashtagzinha saindo de 0 a 100%. Nesse caso, o apt ele vai mostrar tudo que eu pedi para instalar. Pode ter quantos pacotes tiver, ele só vai se mexer quando ele começar a fazer a instalação ou ele conseguiu completar todo o download, certo? Eita, eu acho que esse vídeo ficou dentro da média, dos meus 23 a 28 segundos, 28 minutos, certo? Mais uma vez, se você assistiu até aqui, muitíssimo obrigado. Deixa o like aí, ajuda muito, me ajuda pra caramba. Muita gente assiste, eu tenho lá minha quantidade de inscritos, muita gente assiste, mas não deixa o like, certo? Deixa o like lá, avisa o pessoal, compartilha nas suas redes sociais, as aulas já estão avançando, certo? Já estamos chegando ao nosso Debian, vamos entrar em Red Hat, e eu vou chegar aqui e vou mostrar a vocês aqui. Não falta muito para terminar a primeira parte não, tá? Falta um bocado. Aqui estão os comandos que eu falei, ó. Isso aqui vai dar um trabalho. Olha o tamanho desse. Olha o tamanho desse. Olha o tamanho desse. Nós estamos aqui, ó. Vamos partir para o 105.2. Desta vez é falando sobre a manutenção do Red Hat. Eu estou vendo ali o zipper também, então vai ter parte do OpenSUSE aqui também. É legal que no zipper eu posso mostrar. Vocês vão ver. Cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas, se assistiu até aqui, deixa teu like, compartilha tuas redes sociais. Muitíssimo obrigado. É novo no canal? Se inscreve, cara. Eu sei que aqui esse aqui não é com aquelas coisinhas que ajudam a manter uma audiência, bonequinho soltando, inscreve-se, não sei o que, não sei o que e tal. Eu ainda estou querendo pegar o jeito do formato, estou estudando ainda para isso, mas conto muito com vocês, certo? Ponha Jesus no seu coração, tá? Respeito sempre ao próximo, tá? Seja ele colega de trabalho, seja ele vizinhos de prédio, vizinhos de casa, seja ele quem for, familiares, principalmente família. É a cima de tudo. Tudo aqui na Terra, tá? Partir para a coisa mais divina aí, é divino, a gente não chegou nesse nível ainda não. Tudo de bom sempre. Muito obrigado mais uma vez. Isso vai ser gravado no sábado. Se você está vendo no outro dia que seja o sábado, eu espero que você tenha tido ótimos finais de semana. Mas desejo mais um para vocês. Um abraço. Tchau.